Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o doutor e pastor Ademar. Já convido você a se inscrever no meu canal, se inscreve no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para você. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o doutor e pastor Ademar. Já convido você a se inscrever no meu canal, se inscreve no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para você ser notificado de novos vídeos. Pessoal, lembrando que hoje o estudo da palavra do Senhor, eu quero falar sobre o amor de Cristo e as adversidades. Pessoal, você que não é inscrito, é importante você se inscrever no canal. E você que já está inscrito, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado por você que está aí sempre me acompanhando, sempre aprendendo da palavra do Senhor. É muito gratificante quando nós tiramos tempo para aprender da palavra do Senhor, como você está fazendo. Que Deus possa cada dia continuar te abençoando, te dando sabedoria, entendimento, que a cada dia nós possamos esvaziar, para que nós possamos sermos cheios da palavra do Senhor e sermos guiados por intermédio do Espírito Santo. Pessoal, eu quero falar do amor de Cristo e as adversidades. Eu quero começar com a palavra do Senhor, que ela está na carta aos Romanos, aos irmãos de Roma, no capítulo 8, no verso 39, que diz a seguir: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, essa passagem é uma passagem muito conhecida. O que a palavra de Deus está nos orientando? Que nada nos separa do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, o amor de Deus foi revelado para conosco através do seu Filho, do Filho de Deus, Jesus Cristo. E nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. E é interessante a gente atentar que no verso 38 vai dizer assim: portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, e nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e eu tenho certeza que é de grande importância quando nós vamos estudar e aprender da palavra do Senhor, deixar o nosso eu, o nosso ego, para que a palavra de Deus possa achar lugar no nosso coração. O homem, quando ele vem estudar a palavra do Senhor, cheia do seu eu, cheia do seu ego, ele se torna um tremendo ignorante. E por isso nós devemos estar sempre com o coração apto a aprender. Então, pessoal, é o que eu aprendi muito. Então, graças a Deus, eu louvo a Deus porque eu tive do meu lado o mestre, o pastor Luiz, um homem segundo o coração de Deus e que conhece demais as Escrituras. Pessoal, eu tenho 12 anos dedicado à hermenêutica, a arte da interpretação de textos bíblicos. O pastor e mestre Luiz, ele tem 22 anos dedicado à arte da interpretação de textos bíblicos. É um cara também que sempre esteve comigo nos debates, nos estudos, na rádio, em duas rádios que nós tivemos aí levando a palavra do Senhor, ensinando a palavra do Senhor. O pastor e mestre Luiz, que também já teve programa também em TV, então, e é um cara que conhece demais as Escrituras. Nossa, é tremendamente. Quanto é bom estar do lado de uma pessoa que conhece tanto as Escrituras, porque a todo momento estamos aprendendo. E é um cara
que te ensina certo, não do sistema da religiosidade, no sistema do homem, e como muitos aprenderam também por não se dedicar à hermenêutica, pessoal. Então, ele sempre tem se dedicado, como eu também tenho dedicado, à arte da interpretação dos textos bíblicos. E por isso aí a gente vai aprendendo, porque a hermenêutica ela estabelece isso. As regras, as normas de interpretação, texto, contextos, textos o mais fiel possível. Então, isso é muito importante. Pessoal, o amor de Cristo e as adversidades. Romanos, no capítulo 8, verso 39, nem altura, nem profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, nada nos separa do amor de Deus. Mas ao mesmo tempo, na nossa caminhada cristã, na nossa conduta cristã, nós devemos atentar, porque nós a todo momento, meus irmãos, nós temos as tribulações, a todo momento nós temos os problemas que vêm para nos jogar para baixo, para nos fazer parar, desanimar. Mas, amados, é muito importante nós termos uma vida alicerçada na palavra do Senhor, porque quando nós estamos alicerçados na palavra do Senhor, a gente passa pelas lutas, pelas tribulações com o coração mais tranquilo, confiante, sabendo, entendendo o propósito do Senhor. Porque Deus é um Deus de propósito, meus irmãos. Deus, ele não faz nada com um propósito. Tudo que nós passamos tem o propósito de Deus em nossas vidas. Amados, o Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 33, vai dizer assim, olha, eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Amados, o que a palavra do Senhor está nos orientando? O próprio Jesus, ele nos preveniu sobre esses acontecimentos, que nós passaríamos pelas tribulações. Neste mundo sofrereis as tribulações. Nós temos as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas adversidades. Isso são as tribulações que nós passamos, né? A gente vê que Paulo também, ele diz acerca do casamento, ele fala assim, olha, seria bom se vocês ficassem como eu, porque senão vós vão ter tribulações. Até na vida a dois, a vida conjugal, também tem as tribulações. Não é um evangelho sem tribulação, não existe. Porque a todo momento nós vamos ter as tribulações. São as nossas lutas, os nossos problemas que nós passamos. Mas a todo momento nós temos que revestir no Senhor, ter força nele, estar alicerçado nele, na sua palavra, porque nós vamos passar pelas aflições. Talvez as nossas aflições sejam as nossas lutas, nossos problemas familiares, sejam as nossas enfermidades. O nosso corpo está sujeito às doenças, às enfermidades. Muitos às vezes até pegam para achar que é pecado, que é desobediência. Não, enquanto nós vivermos no mundo, nosso corpo, a nossa matéria, a carne que é frágil, ela está sujeita a vírus, doenças, fungos e tantas outras coisas para nos perturbar, para nos trazer as aflições, mas nós devemos sempre refugiar no Senhor, porque Deus é um Deus de propósito. Nós passamos pelas nossas lutas e tribulações agarrados na rocha que é o Senhor. E Ele nos dá força, Ele nos fortalece. Mas, amados, eu quero falar também de uma das tribulações, que essa tribulação talvez muitos de vocês passam
Muitos já passaram, como eu passo também. A gente que prega a verdade, que fala a verdade, que ensina a verdade, meus irmãos. Oh, meus irmãos, não queira saber você quão grande é a luta. Tirar aquilo que o povo aprendeu errado, de forma errada, e a gente mostrar na palavra e ensinar a verdade e as pessoas renegarem a verdade. As pessoas terem dificuldade de aprender, de aceitar a verdade. Muitos até dizem assim, não, eu aprendi assim, eu vou morrer assim. Meus irmãos, e nós, como discípulos de Jesus, nós temos que estar sempre dispostos a aprender. A gente vê que todos os discípulos de Jesus, eles foram ensináveis. Tiveram que abrir mão do seu eu para aprender com o Senhor, com o Mestre. E nós, da mesma forma, não é diferente. Nós devemos estar com o coração disposto a aprender, a ser ensinável e a aprender a verdade e abraçar a verdade. Paulo ele diz que nada nós podemos contra a verdade a não ser em favor dela. Por isso, amados, eu quero falar hoje sobre uma das tribulações que é a perseguição. E essa não é fácil para você que prega a verdade, que fala a verdade, você que quer viver a verdade. Talvez a sua igreja está lá ainda na religiosidade, no ensinamento do homem, o domínio do homem, porque aprenderam errado, não tiveram outrora pessoas com capacidade de ensinar o certo, o correto. E há anos, tem pessoas que há anos que aquilo aprendeu errado, você chega com a verdade para ela, não é fácil mesmo não. É como Jesus. Jesus passou por essa dificuldade quando ele mexia com aqueles fariseus que estavam na sua religiosidade, fazendo errado. Não era fácil deles aceitar não, eles queriam matar Jesus. Então, com nós não vai ser diferente. Amados, eu quero falar sobre a perseguição. Primeiro ponto que nós devemos atentar é que nós estamos em Cristo. Então, amados, nós vamos ser perseguidos. Ele nos escolheu. Se nós estamos em Cristo, Ele nos escolheu, nós vamos ser perseguidos. E quando nós atentamos, amados, que o Evangelho é para nós fazermos a diferença, e quando nós fazemos a diferença, nós sofremos oposição. Quando nós pregamos, falamos a verdade, nós sofremos oposição. Quando você quer fazer as coisas do Senhor, nós sofremos oposição. Oposição até dentro daqueles que estão lá dentro da igreja, que se diz servos e cristãos, seguidores de Cristo. Amados, em Efésios, no capítulo 1, verso 4, diz assim, olha, portanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Amados, primeiro ponto que nós devemos atentar, que ele nos escolheu antes da criação do mundo. Deus, por isso, amados, que a eleição e predestinação existe, porque a palavra ao mesmo tempo diz que Deus nos escolheu antes da criação do mundo, e Apocalipse também vai dizer, cujo aqueles os nomes não foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Então tem os eleitos e os não eleitos. Tá, pessoal? Então, se nós, pessoal, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, nós somos de Cristo, nós carregamos a semelhança dele, nós somos a semelhança dele, e aquele que não é semelhante a Cristo, ele deve ser como Cristo. O evangelho de amor, de perdão, o evangelho não de julgamento, que Cristo, não sendo perfeito, ele não julgou ninguém. Jesus não condenou ninguém. Você não viu Jesus lá com pedras na mão para apedrejar alguém, julgar alguém? Não, ele veio para ter a misericórdia, alcançar com amor e trazer as pessoas para o amor. Esse é o evangelho de Cristo. Pessoal, o primeiro ponto, nós estamos em Cristo, então somos de Cristo, então ele nos escolheu. Segundo ponto que eu quero falar, nós resplandecemos a glória
de Cristo. E se nós resplandecemos a glória de Cristo, amados, nós vamos ser, sim, nós vamos ser julgados, nós vamos ser criticados, porque nós somos diferentes. Nós somos servos, e tem muitos servos, meus irmãos, que estão dentro da igreja que não é igual a Cristo. Esse precisa se voltar a converter. Ele precisa rever os seus valores, porque nós somos e resplandecemos a glória de Cristo. Amados, por isso que no Evangelho de João, no capítulo 17, nós vamos ver a partir do verso 21, que diz assim, olha, Evangelho de João, no capítulo 17, a partir do verso 21, diz assim: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes tenho transferido a glória que tens me dado, para que sejam um, como nós o somos, e eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Amados, essa passagem aqui ela é muito importante. Por quê? Para que Jesus, quando ele ora pelos seus seguidores, em favor dos seus discípulos, então ele fala, olha, Pai, é para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, porque nós estamos, Cristo quando ele estava rogando hoje para nós que fazemos parte do reino também, para que o mundo creia que tu me enviaste. E ele vai falar, eu tenho lhes transferido a glória que tens me dado. Ele transferiu para os discípulos e para você que hoje faz parte do cristianismo, para que sejam um como nós o somos. Aqui, pessoal, Jesus ele ensina para que nós venhamos sermos na unidade, com o mesmo propósito do Pai e do Filho. Ele diz que ele transferiu a glória e tem transferido a glória que tens dado para ele, para nós. Então, pessoal, e eu neles e tu em mim, a fim de que sejamos aperfeiçoados. Pessoal, aqui é o ponto-chave, a fim de que nós sejamos aperfeiçoados na unidade, ou seja, com o mesmo propósito, cumprindo a vontade do Pai, cumprindo a vontade do Filho, tá, pessoal? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Aqui, pessoal, nós vimos para que nós venhamos, para que todos sejamos um, ou seja, em unidade, tá, pessoal? Então, se nós estamos em Cristo, nós resplandecemos a glória de Cristo. Tem o outro terceiro ponto que eu quero tocar com você, para que você venha aprender, que o terceiro ponto é o que? Nós vamos ser odiados. Amados, quando nós estamos em Cristo, não acha que nós vamos ser somente amados, não, que não é. O Evangelho é fazer a diferença. O Evangelho é nós refletirmos o caráter de Cristo. É nós sermos como Ele, buscar fazer a vontade dEle. E aí, amados, só aí nós já compramos briga com muitos. E começando pelos aqueles que estão dentro da igreja, que não faz como Ele ensinou. Você já começa a mexer aí com essas pessoas cuja religiosidade entrou no seu coração. Amados, Mateus no capítulo 10, no verso 22, que vai dizer assim, olha, e por causa do meu nome sereis odiados de todos,
Contudo, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Amados, somos odiados por todos. Por causa do meu nome sereis odiados de todos. E quem é esse todos? É o ímpio lá fora. É aquele cristão que está dentro da igreja também, que não foi convertido, que não deixou ser lapidado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo não fez a boa obra na vida dele, não completou, não trouxe ele ao evangelho de renúncia, o evangelho de perdão, o evangelho de amor. É essa pessoa, aquele que permanecer até o fim, este será salvo. Mas mesmo nós sendo odiado, a palavra do Senhor nos ensina que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Outro ponto que nós devemos atentar, meus irmãos, que nós vamos ser odiados por todos, ao mesmo tempo também nós vamos ser odiados. Como Jesus ele ensina, meus irmãos, que também nós vamos ser odiados por todas as nações. Então, pessoal, não é tarefa, não pensa que é tarefa fácil, não, de que nós vamos viver um evangelho fácil, um evangelho sem cruz, um evangelho que todos vão nos amar, vão gostar de nós, que não é não. Amados, Mateus no capítulo 24, no verso 9, que diz assim: então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Você que é seguidor de Cristo, aqui está. E sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Amados, o mundo está nas mãos do maligno. E nós somos de Cristo. Nós fazemos a diferença. Nós somos o tempero que o mundo precisa. Mas quando se joga o tempero, amado, as pessoas não se aceitam, não. Quando se joga alguma coisa para mudar o sabor, mudar aquela religiosidade, aquilo ensinado errado, aquilo que está ao contrário, não é fácil, não. Mas, amados, vamos ser odiados por todos e por todas as nações. O quarto ponto que eu quero tocar, amados, vamos ser perseguidos também. A perseguição ela vem também. Não é fácil, irmãos. Hoje a gente pensar que o evangelho é fácil de nós vivermos, não é não. O evangelho você só não mexe, você só não é perseguido se você não incomodar ninguém. Se você não falar a verdade, se você for submisso, se você ocultar a verdade, você vai viver um evangelho assim, mamão com açúcar. Mas se você pregar a verdade, falar a verdade, ensinar a verdade, mexer com a estrutura do homem, você aprendeu errado isso. Não, eu não aceito. Eu aprendi assim, vou morrer assim, não tem jeito. Aí você começa a mexer, você começa a incomodar. Quando você começa a condenar os erros, os pecados, não, as pessoas têm dificuldade em largar, em sair do seu erro, de abandonar o seu pecado. Você também vai ser perseguido. Então, amados, vamos ser perseguidos. Mateus no capítulo 5, no verso 11 e 12, Jesus diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amados, se perseguiram até os profetas que foi antes de nós, vocês acham que hoje não vão perseguir a nós, não? Amados, bem-aventurados sois vós quando vos insultarem, perseguirem e mentindo que todo mal foi porque você é seguidor de Cristo.
Amados, exultai e alegrai, alegre-se, porque você está fazendo a diferença. Você está diferente, você não está corrompido com o sistema, você não está corrompido com os valores desse mundo. Você está aí fazendo a diferença nesse mundo. Por isso é importante você aprender que quando você viver o Evangelho vivo, verdadeiro, genuíno, você vai mexer com a estrutura do homem. E quando você mexe com a estrutura do homem, você vai ser odiado, você vai ser perseguido, tá, pessoal? Mas alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa no céu. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Então, amados, alegre, porque a nossa recompensa pode te perseguir, pode te humilhar, pode te desprezar, mas a nossa recompensa não está aqui na terra, não. A nossa recompensa está nos céus. E também, amados, nós devemos atentar que Jesus, ele disse também para nós, ele nos orientou, que também, amados, no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 20 e 21, Jesus diz assim: olha, recordai-vos das palavras que eu vos disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Se obedecerem a minha palavra, igualmente obedecerão a vossa orientação. Contudo, o mundo vos tratará mal por causa do meu nome, pois eles não conhecem aquele que me enviou. Amados, Jesus ele disse, recordai-vos da palavra que nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Então nós temos a condição, a humildade, que nós dependemos do Senhor, nós não somos maior do que Ele. Se perseguiram Jesus, que Ele era maior do que nós, e nós somos submissos a Ele, vai perseguir nós também. Então, pessoal, se obedeceram a minha palavra, se obedeceram à palavra de Jesus, igualmente obedecerão a vossa orientação. Mas de quem que Jesus fala aqui? Se obedeceram a palavra dele, vão obedecer a nossa orientação. Mas quem que vai obedecer essa orientação? Somente aqueles que for do Senhor, que vai aprender, que vai submeter a palavra do Senhor, aquele que for do Senhor, iluminado por Ele. Tá, pessoal? Porque Jesus, vocês viram que quem que não obedeceu a palavra dele, quem que não foi submisso? Aqueles que não eram de Deus, aqueles que não eram do Senhor Jesus. Tá, pessoal? Contudo, o mundo vos tratará mal por causa do meu nome, por causa do nome de Cristo. Não pensa que vai ser as coisas fáceis para nós, não, que não vai ser, não. Se me perseguiram, perseguirão também a vós. Amados, o Evangelho de Cristo ele não é para qualquer um, não. Ele não é fácil, mas nós sabemos que a nossa salvação ela é garantida pelo Senhor, que Ele cuida, Ele zela de mim, Ele cuida de você, de cada um de nós, tá, pessoal? Então, e quando nós somos perseguidos, nós queremos fazer igual o profeta, né? Entrar na caverna, Senhor, eu não saio daqui, aqui tentaram me matar, então eu entrei e resolvi entrar pela caverna. E nós, quando as coisas apertam, quando persegue a gente quer entrar na caverna. Mas a caverna não é o lugar, não é o nosso lugar, não. Talvez você que está até me ouvindo, você está na caverna. Preferiu fazer igual o profeta, não, eu vou entrar na caverna, ninguém vai me incomodar, ninguém vai me chatear, eu vou parar com a obra, vou parar com o ministério, vou entrar na caverna, vou me refugiar aqui. Ei, Deus manda te dizer que aí não é o seu lugar. O Senhor manda te dizer que aí não é. Cadê os dons? Cadê o talento que Ele te deu? Estão te perseguindo porque você está fazendo a diferença, mas Ele está na frente, Ele está no controle.
Não temas não, não precisa temer não. Ele é o seu Senhor, Ele está contigo, Ele te capacita. Saia já dessa caverna que você está. Aí não é o seu lugar. O Senhor te chamou para você fazer a diferença. Faça a diferença. Meus irmãos, não é fácil. Viver o Evangelho onde as pessoas deixam a religiosidade, onde as pessoas deixam o homem governar e comandar, aonde as pessoas deixam o homem colocar o regime da escravidão. Amados, nós estamos em tempos difíceis, mas Deus te chamou para você fazer a diferença. Perseguiu a Jesus, vai perseguir você também. Você só não vai ser perseguido se você pregar o evangelho que não mexe com o homem, mas o evangelho a todo momento é mexer com o homem. É como Jesus disse lá para aquele rico: olha, vende o que tens, reparte aos pobres e depois você vem e me segue. Amados, o evangelho não é coisa fácil, não é tarefa fácil, não. O evangelho a todo momento é mexendo com a nossa estrutura. Por isso aprenda, meu irmão. O evangelho, ele mexe com a nossa estrutura. O evangelho não foi fácil de nós aceitarmos. Por isso atenta. Mas não deixa o inimigo atrapalhar a obra de Deus na sua vida. Nós vamos ter as lutas, vamos ter as aflições, as dificuldades, mas o Senhor, Ele está conosco a todo momento. Amados, a palavra que eu trago para nós está em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 8 e 9. Olha para vocês verem. 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 8 e 9. Sofremos pressões de todos os lados. Contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Amados, a gente vê aqui que nós sofremos pressão de todos os lados, sabe? E não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Nós nunca devemos perder a esperança. Talvez você que está aí pregando e as pessoas não aceitam, nunca perca a esperança, não. Amados, nunca perca a esperança da obra do ministério que Deus colocou na sua vida. Talvez é cajado, talvez é correção, talvez é disciplina, sabe? Nunca perca a esperança, não. Ainda que sejam poucos que ouvem a sua palavra, que ouvem as suas pregações, não perca, não. Não perca a esperança, não, porque se Deus chamou poucos para fazer a diferença, é poucos que vão fazer. Se Deus chamou poucos para te ouvir, é porque a salvação é para poucos mesmo. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Se nós pregarmos o evangelho fácil hoje, todo mundo quer ouvir, nós fazemos uma multidão. Agora começa a pregar a verdade, começa a pregar correção, disciplina. Começa a bater nos erros que está dentro do cristianismo, você vai ser perseguido. O seu evangelho não vai ser fácil. Não vai ser tarefa fácil, não. Como a de Jesus também não foi fácil. Amados, mas somos perseguidos, mas jamais desamparados. O Senhor, Ele cuida de cada um de nós. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Ele nos sustenta. Se perseguiram a Cristo, vão também nos perseguir. Mas aquele que persegue a Cristo, amados, ele será punido. É importante nós atentarmos para isso. Ei, está perseguindo você? Está perseguindo a mim? Fica tranquilo. Você pode ter certeza que aquele que persegue, aquele que está fazendo a vontade do Senhor, amados, ele também vai passar pelo crivo de Deus. Por quê, amados?
em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, a partir do verso 6, que é a palavra-chave para você não desistir, para você não abandonar o seu ministério, aquilo que Deus colocou na sua mão, aquilo que Deus colocou na sua vida. Não perca a esperança e saiba que você está fazendo a diferença. O marco do seu ministério, da sua carreira com Cristo é porque você está fazendo a diferença. E se você está fazendo a diferença, não espere aplauso de todo mundo, não. Não espere que todos venham gostar da sua pregação, não, porque, amados, até com Jesus não foi fácil. Imagina com você, imagina comigo e com você que está pregando e fazendo a diferença, pregando a verdade, ensinando a verdade. Amados, 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, a partir do verso 6, diz assim, olha, de fato, é justo diante de Deus que ele retribua com aflições os que vos causam tribulações. E quanto a vós, que sois atribulados, vos dei pleno alívio, bem como a nós, assim que o Senhor Jesus se revelar dos céus com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes, ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não são submissos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Amados, essa aqui é a palavra que nos dá força para nós continuarmos a nossa caminhada. A palavra que nos dá força para nós continuarmos a cada dia, fazendo a diferença, fazendo a obra do Senhor, como Ele nos chamou. Entenda que de fato, é justo diante de Deus que Ele retribua com aflições os que vos causam tribulações. Aquele que te atribula, aquele que te causa aflição, amados, Deus, Ele o punirá. E quanto a vós que sois atribulados, vos dei pleno alívio. Ele vos dá, o Senhor nos dá o alívio em meio às nossas lutas, às perseguições, às tribulações. Ele passa conosco, Ele traz a paz na nossa vida. Ele nos ensina a confiar cada dia nele, amados. E assim que o Senhor Jesus se revelar dos céus com os seus anjos poderosos, em meio às chamas flamejantes, ele punirá os que não conhecem a Deus. Muitas pessoas que estão dentro da igreja, meus irmãos, elas não conhecem a Deus. Porque não vivem o evangelho de submissão ao evangelho do seu Filho, Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos ensina que aqueles que não submetem ao evangelho de Cristo, Deus ele punirá aqueles que são insubmissos ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí quem são insubmissos? Aqueles que não vivem o evangelho de amor, aqueles que querem voltar ao judaísmo, às obras da lei, como Paulo deu o livro de Gálatas, meus irmãos, porque o povo estava voltando ao judaísmo, o povo queria voltar às obras da lei e pensavam que seriam justificados por cumprir os rituais da lei, as obras da lei. E a própria a palavra do Senhor ensina que a lei só tomou conta de nós até a chegada de Cristo. Após a chegada de Cristo, não estamos mais sujeitos ao domínio da lei. E aí, amados, essas pessoas que querem voltar ao judaísmo pensam que tem que cumprir a lei mosaica, a lei de Moisés, que não são só 10 mandamentos, como os adventistas ensinam. Eles esquecem que os mandamentos de Deus são 613 mandamentos. Quem dera se fosse só 10 mandamentos. E 10 mandamentos, amados,
eu já te digo que é difícil de cumprir os 10, imagina 613 mandamentos para nós cumprir. Ou imagina se Deus quisesse só 10 mandamentos e o resto dos mandamentos que ele ordenou na palavra, Deus falasse, ó, precisa cumprir, não. Eu deixei lá na palavra, mas precisam cumprir, obedecer não, porque eu não exijo mais nada de vocês, mas tudo que Deus não se resumiu só nos 10 mandamentos, que a todo momento ele disse, faça, não faça, faça, não faça, hajam assim, não hajam assim. Imagina se Deus iria dar só 10 mandamentos e não iria o resto da Bíblia, você poderia pegar, então, rasgar e jogar fora. Porque Deus não ia requerer mais. Por que ele deu mais as leis dos profetas ordenando, corrigindo, disciplinando? Por que ele enviou Jesus para vir, para cumprir a lei, nos inserir no evangelho da graça, que o homem já não é mais justificado por intermédio das obras da lei, mas pela nossa fé, a nossa confiança no Filho de Deus? E ali, amados, todas essas pessoas que são insubmissos ao evangelho de Cristo, sabe o que vão acontecer com elas? Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Aqueles que são insubmissos ao evangelho de Cristo vão ser punidos, vão sofrer a destruição eterna, porque não obedeceram ao evangelho do Filho. Quiseram se justificar por meio da lei, por meio das obras, né, meus irmãos? E isso, amados, nós devemos atentar. Mas agora eu tenho uma boa notícia para você, meus irmãos, meus eleitos de Cristo. Eu tenho também uma mensagem de consolo para você, você que é perseguido, que nós devemos atentar, porque aquele que persegue a Cristo, amados, aqueles que perseguiram você, aqueles que estão perseguindo aquele que faz a vontade de Deus, amados, nós devemos atentar que eles estão perseguindo o próprio Jesus Cristo. Imagina, amados, se persegue você, está perseguindo a Cristo, hein? Que coisa, hein? Isso é tremendo, isso é forte. Será que pelos olhos da fé você consegue entender isso? Se perseguem você que está em Cristo, persegue o próprio Cristo. Amados, Atos, no capítulo 22, no verso 8, diante disso perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que ele me afirmou, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem persegues. Está vendo aqui que Paulo, ele perseguia os cristãos? Ele estava perseguindo o próprio Cristo. E quem disse isso aqui foi o próprio Cristo, quando ele teve um encontro com Cristo. Sou eu, Jesus, o Nazareno, a quem persegues. Porque Paulo, ele perseguia os cristãos, ele queria matar os cristãos e pensava, está fazendo um favor para Deus. Mas, na verdade, ele estava perseguindo o próprio Cristo. E o próprio Cristo, ele revelou isso aqui, olha, sou eu, Jesus, o Nazareno, a quem persegues. Então, amados, você que está fazendo a obra do Senhor, você que prega, você que está fazendo a obra do Senhor, está perseguindo, está levantando contra a sua vida, meus irmãos, meus eleitos de Cristo. Está perseguindo a Cristo Jesus. Você pode glorificar, você pode refugiar, saber que se está te perseguindo, está perseguindo o Senhor. Então, quando está perseguindo você, Jesus, ele está com as mãos estendidas sobre a sua vida, porque está perseguindo a ele também. Então, amados, que nós possamos a cada dia fazer a diferença, fazer a obra do Senhor, ainda que sejamos perseguidos, mas aquele que persegue, aquele que está fazendo a obra de Deus com sinceridade, com amor,
aquele que está certo com a palavra. Meu irmão, você que está certo, você que está com a palavra de Deus, você pode ir até o fim, porque Paulo ele diz: nada nós podemos contra a verdade, a não ser em favor dela. Pode não concordar, pode não aceitar, talvez o que não aceita hoje, mas daqui 2, 3 anos, quando Deus abrir a mente dele, ele vai falar assim: poxa, eu vi aquele cara pregando certo, ensinando certo, e eu rejeitei, agora eu vejo que eu bati nesse mesmo texto aqui, a pessoa realmente eu estava falando certo. Por quê? Nada nós podemos contra a verdade a não ser em favor dela. Nós somos o sal dessa terra para fazermos a diferença. Faça a diferença, meu irmão, minha irmã, ainda que levante contra a sua vida, permanece fiel a Deus. Continue firme e perseverante até o fim, porque o Senhor, Ele é contigo. O Senhor, Ele jamais despreza aquele que está fazendo com a verdade, com o amor e alicerçado na sua palavra. Porque, meus irmãos, nós devemos sempre aprender a palavra do Senhor. Porque eu vejo quantas pessoas pregando e ensinando errado. Meus irmãos. Mas depois elas vão lá e aprendem a verdade. Ela vai falar assim: poxa, eu aprendi assim, eu preguei errado. Peraí, tá errado. E ela se volta para a palavra do Senhor. Então nós devemos sempre atentar para isso. Sempre estar disposto a obedecer e voltar para a palavra do Senhor. Porque ela é a verdade. Ainda que levante o homem, ainda que o homem não aceita, mas a palavra do Senhor, ela é a verdade. A verdade sempre foi e é a verdade. Por isso, amados, eu encerro esse estudo falando sobre a questão de você permanecer fiel, perseverante nas adversidades. Nós temos as lutas, temos as adversidades? Sim, temos. Temos as aflições por nós pregarmos, falarmos, ensinarmos a verdade. Vamos ser perseguidos? Vamos. Mas nós devemos permanecer fiéis até o fim. Porque o Senhor, Ele cuida de cada um de nós. Tá, meus irmãos? Então eu encerro esse estudo falando do amor de Cristo e as adversidades, porque as adversidades nós temos. Enquanto nós vivermos nesse mundo, nós vamos ter as adversidades. Mas Deus é um Deus de propósito. Se você está passando o que você está passando, Deus tem um propósito nisso. Aperfeiçoar o seu caráter. Forjar o seu caráter é o caráter de Cristo. Te ensinar, te quebrar, te moldar. Fazer que você venha a ser dependente dele. O homem, quando ele passa pela adversidade, ele é dependente de Deus. Quando ele passa pela aflição, ele é dependente de Deus. E Deus o renova, ele fortalece, ele te dá força. Busque a cada dia estar na direção, na dependência, confiante que o Senhor ele tem poder para mudar o seu quadro e a sua história. Eu quero orar por você. Pai, eu quero entregar, Senhor, cada vida, cada ouvinte, meu Deus, que está, Senhor, neste momento aprendendo mais e mais da Tua palavra. Pai, vidas que estão nas lutas, nas aflições, nas adversidades. Pai, eu não sei qual é a luta, qual é a adversidade desse meu irmão, Senhor. Pai, não sei, ó Pai, se é um problema familiar, se é uma causa na justiça, se é uma doença, uma enfermidade, uma dor, Senhor. Uma decepção, ó Pai, quem sabe uma decepção amorosa, meu Pai. Mas Tu és o Deus, ó Pai, que trabalha em favor daqueles que esperam. Pai, eu peço ao Senhor, ó Deus, que venha trazer a paz, o amor, a alegria, Senhor. Pai, aquele que está fazendo a Tua obra, Senhor, mediante as lutas, as adversidades, as perseguições, que o Senhor possa cada dia, Senhor, fortalecer, meu Deus. Pai, porque nós sabemos, ó Pai, que aquele que está alicerçado na Tua palavra, na Tua verdade, Senhor, o inimigo não tem poder, Senhor, contra aquele que está alicerçado na verdade, Senhor. Outra hora, se nós pregarmos errado, nós falarmos errado, nós podemos ser derrubados, Senhor.
porque nós não estamos na verdade. Mas se nós estivermos, Senhor, na verdade que é a Tua palavra, firmados na Tua palavra, dentro do Teu texto, dentro do Teu contexto, o inimigo não tem poder contra a Tua palavra que é a verdade. E eu rogo, Senhor, pelaqueles, Senhor, que estão, Senhor, fazendo a Tua obra. Muitos, Senhor, oro também por aqueles que fizeram, Senhor, como o profeta, resolveram entrar, Senhor, na caverna, meu Deus. Que já não aguentava mais a luta, a perseguição, Senhor, resolveu parar com o ministério que o Senhor colocou nas mãos dessa pessoa, meu Deus. Fortalece, meu Deus, fisicamente, espiritualmente. Concede, Senhor, força, concede, ó Pai, o avivamento, o despertamento, Senhor. Porque nós sabemos, ó Pai, que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, ó Deus. Mas a nossa luta é no reino espiritual, Senhor. E quando nós, ó Pai, estamos, ó Pai, sujeitos, ó Pai, à Tua vontade para fazer a Tua vontade, Senhor. O Senhor, ó Pai, nos fortalece, nos dá força, nos dá coragem. Dá coragem, meu Pai, por cada vida, Senhor. Pai, vida, Senhor, que precisa, Senhor, que Tuas mãos, ó Pai, venha tocar, Senhor, para que venha, Senhor, o renovo, Senhor, para que venha, Senhor, a vida do Senhor sobre esta vida, Senhor. Que venha ser forjado, meu Pai, o caráter do Senhor na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, Senhor. Para que a cada dia ela possa fazer a diferença e ser como o Senhor. E fazer a vontade do Senhor, ó Pai. Nós sabemos que não é fácil, mas o Senhor, ó Deus, é que fortalece. É o Senhor, ó Pai, que nos dá, ó Pai, o entendimento, o discernimento da vontade soberana do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro e entrego, Senhor, cada vida, Senhor. Pai, para que haja o despertamento do Teu povo, para que o Teu povo volte para a Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, esta vida, Senhor, que enterrou os dons, os ministérios, Senhor, que em nome de Jesus que venha o renovo, que em nome de Jesus, Senhor, venha, Senhor, o Teu reino, que venha o Teu reino sobre a vida desta pessoa, Senhor, para que ela possa fazer a Tua vontade, para que ela possa, Senhor, ser submissa ao Senhor, para que, ó Deus, a cada dia o Senhor continue a cada dia, Senhor, despertando nela, Senhor, para fazer a diferença, meu Deus. Que juntos, Senhor, nós possamos ser como o Senhor. Ainda, Senhor, que não venhamos ser aceitos pelo homem, mas que nós venhamos sermos aceitos pelo Senhor. Ainda que nós possamos sermos a minoria, mas a minoria que prega a verdade, que fala a verdade e que ensina a verdade, que tenha compromisso com o Senhor. Porque o Senhor está à procura daqueles, ó Pai, que têm compromisso com a sua palavra. Não aqueles que têm compromisso com a placa da igreja, com a igreja prega, que o homem prega, mas com o Senhor e a sua palavra. Pai, assim eu oro, meu Deus, e desde já te agradeço, te engrandeço, Senhor. Entrego a vida de cada, Senhor, de cada ouvinte, meu Deus, de cada pessoa, Senhor, que está neste canal, aprendendo da palavra do Senhor. Eu rogo, Senhor, pelo lar, pela casa, pela família, Senhor, para que nós possamos vivermos plenamente para o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim eu oro e desde já te agradeço. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue fazendo a diferença. Pregue a verdade, fala a verdade, meus irmãos. Vamos ser um povo que desperta para fazer a diferença. Tenha compromisso com Deus. Tenha compromisso com a sua palavra. Precisamos despertar uma geração que não viva o evangelho do jugo do homem e da escravidão do homem, mas um evangelho que aonde nós possamos ser como o Senhor, aprender com Ele, sermos poucos, mas poucos que faça diferença.
Porque, amados, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E que cada um de nós estejam dentre os escolhidos. Porque chamados são todos aqueles que aceitou Jesus e que está no Evangelho. Mas Deus vai fazer a sua segunda chamada, a sua segunda escolha. Ele vai retirar dentro dos chamados os escolhidos. É os escolhidos que vão ser salvos. Os chamados é aquele que não obedece, aquele insubmisso, aquele que vive o evangelho do homem, aquele que não faz a vontade do Pai. E esse é só chamado. Mas dentro desses chamados, Deus vai retirar os seus escolhidos. Então faça parte, seja escolhido do Senhor. Amados, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado. Se inscreve no canal, você que não é inscrito. Você que é inscrito, deixe o seu like, compartilhe. Divulgue esse vídeo, meus irmãos, para que esse canal possa cada dia crescer. Tá, meus irmãos? O canal é para a honra e glória do Senhor. Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, para que nós venhamos a cada dia aprender, tirar tempo para aprender das coisas santas, das sagradas escrituras do Senhor que Ele deixou para nós. Meus irmãos, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Fique com Deus, fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tchau!